Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. A Secretaria da Agricultura e Pecuária coordena um projeto piloto que testa diferentes formas de rastreabilidade bovina no Centro Estadual de Pesquisa e Diagnóstico em Sistemas de Produção e Meteorologia Aplicada em Hulha Negra. O sistema permite a rastreabilidade individual dos animais. O projeto testa a rastreabilidade que já existe e também novos desenvolvimentos que estão sendo feitos para se ter uma prévia de como o sistema está se comportando na prática. Terminou hoje em Gramado, na Serra Gaúcha, a Combrasul, um evento que fala muito sobre o setor de avicultura, especialmente ligado à produção de ovos. E como não pode deixar de tocar nesse assunto neste momento, o Rio Grande do Sul viveu há poucos dias esse caso de influenza aviária em Montenegro e acendeu cada vez mais o alerta sobre as questões de biosseguridade. Eu converso agora com Abraão Martins, que é consultor da American Nutrientes e falou no evento justamente sobre o tema da biosseguridade. Tudo bem, Abraão? Olá, Thaís, tudo bem? Prazer falar com vocês. Obrigada pela participação por aqui com a gente. Bom, queria iniciar perguntando para você qual a importância da biosseguridade nesse momento que vive o Rio Grande do Sul, relacionado especialmente à influenza aviária, toda uma atenção relacionada a essa doença, mas também que vale para qualquer atividade ligada à criação de animais. Bom, exatamente, né? Nós vivemos um momento na avicultura bastante preocupante, então os sinais de alertas estão ligados, né? Na medida em que a gente já vem encontrando casos de influenza aviária no nosso litoral já há um bom tempo, em aves silvestres, já tivemos outros casos, mas é a primeira vez que a gente consegue isolar no Brasil em aves comerciais e quis o destino, né, que o nosso Rio Grande do Sul fosse afetado por essa patologia. A biosseguridade, conforme tu relatou anteriormente, são ações, na verdade, profiláticas, de medidas dentro de uma granja que evitam, vamos dizer assim, a entrada de qualquer tipo de doença. E como o Rio Grande do Sul é um polo avícola muito importante, muito concentrado, a gente vem alertando aqui no simpósio, eu acho que é um momento oportuno da gente olhar para os nossos erros, enxergar as nossas oportunidades de melhorias relacionado a esse tema tão importante e que vai caber agora de todas as empresas, de todos os avicultores, um cuidado redobrado sobre esse assunto. Na avicultura integrada, os cuidados são muito bem orientados por parte da indústria. O que precisa ainda o produtor de ovos entender? Quais os cuidados que ele precisa reforçar nesse momento? Olha, a gente vive na postura comercial um momento econômico bastante importante em termos de aquecimento de mercado e consumo do ovo interno, né? E a gente praticamente dobrou o nosso consumo per capita de ovo nos últimos anos, então a economia da postura comercial ela está muito aquecida e, obviamente, nessa ânsia já vivemos, como toda a cadeia de proteína animal, momentos difíceis, ou seja, momentos não tão bons como o avicultor de postura está vivendo hoje. E quando existe muitas vezes esse tipo de situação, a gente, na ânsia de seguir um aumento da produção, um aumento da produtividade, e, consequentemente, um aumento da rentabilidade, acaba negligenciando algumas ações do ponto de vista de granja, de vazio sanitário, de, às vezes, não conseguir fazer uma higienização e uma desinfecção correta nos aviários por já querer alojar as aves o mais rápido possível, né? Aproveitando o mercado que está aquecido. E aí são muitas vezes nesse tipo de falha que a parte sanitária, Thaís, acaba cobrando. Então a gente sempre precisa, a minha palestra foi basicamente para retomar esses assuntos, que são, vamos dizer assim, assuntos básicos, né, de controle de biosseguridade, um bom plano de vacinação, um bom programa de higienização e desinfecção dos aviários, um controle drástico sobre qualidade de água, e principalmente que a gente consiga ter vazio sanitário, que a gente consiga ter um período em que as granjas fiquem realmente desalojadas e que a pressão sanitária naquele ambiente acabe se diminuindo. Então, muitas vezes, as dificuldades maiores que a gente enfrenta, quando o mercado está muito aquecido, né, às vezes a economia gira numa velocidade tão rápida e que algumas situações de biosseguridade acabam ficando para trás, acabam sendo negligenciadas.
E diante dessa realidade, todas as questões que você falou sobre a água, por exemplo, a influenza tem essa questão das aves silvestres que acabam carregando o vírus. E isso é muito mais complicado do que impedir, por exemplo, uma entrada de uma pessoa em uma granja, né, Abrão? As águas sempre são, vamos dizer assim, centros migratórios, ou pelo menos momentâneos, né, dessas aves silvestres. Então, muitas das nossas granjas hoje, Thaís, ela tem a captação de poços profundos, mas muitas delas também de água superficial. Então, esse cuidado com o pH da água para a gente conseguir atingir uma cloração efetiva, eu sempre gosto de reforçar que não existe uma cloração efetiva sem um controle de pH. A cloração e o reajuste de pH são, são situações em que estão sempre de mãos dadas, né? E então as granjas precisam monitorar a qualidade da cloração. Nem sempre uma água clorada é uma água desinfetada, e que muitas vezes, dependendo da captação dessa água, elas podem vir contaminadas, não só com influenza, mas também com outros micro-organismos. Então, isso exige da nossa cadeia ações imediatas relacionadas a isso aí. Não só a água que vai entrar em contato com a água de bebida, que a gente comenta, faz parte da dieta das aves, mas também a água que é utilizada, Thaís, para outras situações, por exemplo, nebulizações sobre os animais para controle térmico, nebulizações sobre os animais com desinfetante para atividade de baixar pressão sanitária, a água que vai ser entrada dentro das placas evaporativas que vão fazer o resfriamento de todo o ar que está entrando dentro do aviário. Então, um cuidado como um todo nesse sentido aí, porque é sim um dos principais veículos de propagação da influenza e também de outros micro-organismos que ali podem estar. O produtor, o avicultor que está lá na ponta, ele já está entendendo melhor essa questão da biosseguridade? É uma palavra que já faz parte da rotina dele? Eu enxergo que a gente tem muitas oportunidades de melhorias ainda, Thaís. Fazendo um paralelo com o que acontece hoje com a avicultura de corte, por exemplo, né? Onde as regras já estão mais estabelecidas, os planos práticos de biosseguridade já sendo trabalhados há mais tempo. Eu sempre digo assim, nós hoje na avicultura de corte, a gente conquistou o mundo, né? São mais de 140 países hoje comprando diretamente do Brasil, muito por ter confiabilidade no nosso processo, padronizações de processos. Isso permite que a cadeia construa uma rastreabilidade obviamente, isso dá confiança ao nosso consumidor. A avicultura de postura, ela vem crescendo muito, não só internamente, mas as nossas exportações estão dando uma perspectiva alta, né? E aí a industrialização do ovo é algo já bastante presente. Os principais grupos hoje de postura já estão investindo muito nessa ferramenta como uma ferramenta de destaque para exportação. Nós vamos evoluir muito na questão de industrializar esse ovo para conseguir atingir novos mercados, e a Sim. gente só vai conseguir atingir isso com confiabilidade. E a confiabilidade ela está em conseguir fazer uma rastreabilidade efetiva, ter bons programas de biosseguridade. O Ministério da Agricultura, junto com a Secretaria de Agricultura, também vem batendo bastante nessa tecla. E as empresas privadas estão, sim, cada vez mais especializando, montando equipes específicas para trabalhar a biosseguridade dentro de granjas, para conseguir estabelecer ações profiláticas para não entrada de doenças. Embora existam, sim, muitas oportunidades de melhorias, a gente enxerga uma evolução muito grande. Eu trabalho com biosseguridade há 16 anos. Faz 20 anos que a gente visita as granjas aí do sul do Rio Grande do Sul até no norte e nordeste do país. E a gente vem acompanhando que nos últimos anos as empresas sim estão tendo mais essa consciência em blindar. Ainda assim tem um longo caminho, né, passando um paralelo aí com a avicultura de corte, mas acredito sim que a postura, até por estar conquistando novos mercados, aumentando a sua exportação, vai evoluir muito nesse sentido aí, relacionado às ações de biosseguridade. É interessante também ver essa profissionalização no setor de ovos, um segmento que, como você pontuou, está crescendo em exportações, mas também no consumo do mercado interno, né, Abraão? Isso acaba exigindo mais profissionalismo dos produtores. Com certeza, Thaís. Essa competitividade faz a cadeia crescer como um todo, né? A busca de novos mercados gera a qualificação do setor. E na postura comercial, o ovo também não é diferente disso.
Voltando à questão da biosseguridade, a gente está tendo uma oportunidade de falar mais sobre esse tema depois desse caso de influenza aviária. Você acredita que ainda haja um gap, uma falha na comunicação para o produtor entender melhor o conceito de biosseguridade? Eu acho que não, viu, Thaís? Eu acho que assim, ó, falar sobre biosseguridade nas empresas hoje, nós não temos dificuldade de entendimento da importância que é a biosseguridade. Todas as bases técnicas hoje das empresas, elas têm a real consciência da importância que é esse tema. A grande dificuldade que nós observamos hoje a nível de campo é que muitas vezes essas falhas ocorrem por diminuição de mão de obra, falta muitas vezes de equipes especializadas dentro das companhias. Lembrando que hoje a avicultura de postura ainda é um setor muito familiar, né, onde são determinadas famílias que detêm as empresas XYZ, e diferentemente do que acontece no frango, né, onde são grandes grupos, grandes conglomerados, com uma característica empresarial mais estabelecidas, né, nós temos uma diferença do ponto de vista de produção. Mas não que exista uma falta de entendimento por parte das empresas da importância de biosseguridade, e sim conseguir colocar na prática realmente. Ou seja, eu sempre digo assim, nós nunca tivemos dificuldade de mostrar a importância de biosseguridade, mas como é difícil na prática a gente conseguir ter um bom plano, sabe? Porque não é uma ação que a gente faça, é controle de entrada e saída de veículos, é um bom controle de vetores como ectoparasitários, roedores, aves silvestres, um bom planejamento vacinal, uma boa prática de higienização e desinfecção, uma boa prática estabelecida de quarentena. A gente precisa ter pessoas para validar esse processo, ou seja, muitas vezes o mais importante do que a gente executar uma ação de biosseguridade é a gente conseguir ter equipe e ter pessoas que consigam validar essas ações, que consigam mostrar que essas ações estão sendo efetivas. Então, mais ou menos nesse sentido aí que a gente está enxergando hoje a biosseguridade na postura comercial. Bom, você foi palestrante aí no Combrasul no fim de semana. Qual é a avaliação que você faz dessa oportunidade de realizar um evento tão importante dentro de um cenário desafiador que a avicultura está enfrentando? É bastante desafiador o momento que a gente vive, principalmente sei que a Combrasul é um evento que atinge produtores de todo o país e até mesmo fora do país. E foi bastante preocupante, né, se a gente poderia fazer o evento, de conseguir trazer todas as pessoas e discutir o tema. E eu acho que foi muito assertivo manter a data do evento. As principais lideranças da avicultura de posturas estão presentes aqui no evento, e nada mais oportuno que um momento desse de discutir a cadeia como um todo. Então, a gente está com colegas do setor privado, com colegas da Secretaria do Estado, com colegas federais, de fiscais do Ministério da Agricultura, associações de avicultura gaúcha, a Associação Brasileira de Proteína Animal também está presente no evento. Então, é muito oportuno, né, que as pessoas hoje que vêm conduzindo toda a cadeia discutam esse tema, que é delicado, mas que a gente vem dando exemplo para o mundo de como proceder em casos de doenças de notificação obrigatória. Gostaria também de aproveitar o espaço de fazer um agradecimento e um reconhecimento, né, como foi conduzido esse caso da influenza no estado do Rio Grande do Sul. Então, todos os colegas veterinários da Secretaria de Agricultura, do Ministério da Agricultura, todas as associações conduziram isso de uma forma espetacular, mostrando aí ao mundo, né, como se isolar nas medidas cabíveis aí ao tema, esse assunto. É verdade, isso a gente tem ouvido de todo mundo. Todas as pessoas com quem eu converso sobre esse tema têm essa opinião sobre a condição desse caso de Montenegro. Exatamente. Temos um exemplo aí, Thaís. Então tá certo, muito obrigada, Abraão Martins, consultor da American Nutrients e médico veterinário. Obrigada pela participação e volte sempre com informações sobre biosseguridade, esse tema tão importante. Perfeito, Thaís. A gente agradece o espaço, a um convite, né? Estamos sempre aí aptos a ajudar e a contribuir dentro da nossa cadeia avícola. Prezados associados, prezadas associadas,
mais de 10 dias decorridos da desinfecção da granja, único caso isolado que tivemos em aves comerciais de influenza aviária lá em Montenegro. Nós também tivemos a boa notícia hoje de que está descartada aquela investigação em aves comerciais em Antagorda. Aliás, a única que tinha além de Montenegro. Não temos mais. É possível dizer que o Brasil está livre de influenza aviária em aves comerciais hoje. Pretendemos que assim se mantenha através do teu trabalho de biosseguridade, de cuidado na granja e na sua propriedade. E é por isso também que nós já chegamos aqui com mais de 120 mercados comprando nossas mercadorias. E mercados de muita relevância e importância no mundo, como por exemplo o Japão, Reino Unido, Hong Kong, Emirados Árabes, Arábia Saudita, União Aduaneira, Singapura, Egito e Vietnã. Também recebemos boas notícias, por exemplo, Kuwait e Jordânia voltaram a comprar do Brasil, excetuando o Rio Grande do Sul até o término do prazo de 28 dias, mas já voltaram. E os importadores já nos dão informações muito positivas de mercados como Bolívia, como Líbia, como Peru, como Namíbia, que logo devem retomar, segundo os importadores, que estamos aguardando as comunicações oficiais para o mapa. Por isso a gente sabe, foi um desafio, continua sendo um desafio, mas o Brasil está mostrando para o mundo que a sua biosseguridade funcionou, conteve o vírus somente numa propriedade, não deixou se espalhar e está dizendo para o mundo, nós estamos parceiros para continuar seu companheiro na garantia da segurança alimentar global. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já! Voltamos com o Agrocultura RS. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. A coordenadora do movimento SOS Agro RS, Graziele de Camargo, falou sobre as manifestações dos produtores gaúchos no programa Poder RS. Vamos conferir um trecho. Os produtores estão realmente desesperados, estão pedindo socorro, pedindo para que o governo reavalie a resolução, para que o governo realmente dê esse prazo necessário, essa prorrogação para todos os produtores, até que a securitização aconteça. A única saída para poder salvar não somente o agricultor, como eu falei no começo, mas salvar realmente a economia do Rio Grande do Sul é através da securitização. A gente sabe que quando um produtor deixa de produzir, e muitos produtores vão deixar de produzir, vai acontecer que vai diminuir a demanda de muitos alimentos, não somente falando de soja, mas de muitos outros alimentos, e isso vai fazer com que o preço dos alimentos aumentem lá na ponta, né, lá no supermercado. E, infelizmente, quem vai pagar junto com os produtores toda essa conta vai ser toda a população. Então, esse é o apelo que a gente faz para que a cidade, para que o comércio, para que os caminhoneiros, para que a indústria realmente nos apoie nesse momento, para que a gente realmente consiga resolver isso e permanecer na atividade. E, dessa forma, nós entendemos que nós podemos contribuir e muito para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que começa pela economia. Explica aqui para quem é da cidade o que significa fazer a securitização. A securitização é pegar todas as dívidas do produtor rural, transformá-la em títulos, né, para vender no mercado, para que a gente consiga ter um prazo maior para pagar. A securitização não é perdão de dívidas, não é anistia de dívidas, de forma alguma. O que a gente quer é transformar essas dívidas com um prazo maior, um alongamento,
com um juro um pouco menor do que já tem no mercado, para que nós mesmos possamos continuar trabalhando e pagando anualmente todo o endividamento que o produtor tem. E assim a gente consegue continuar na atividade. E hoje é terça-feira, dia de conversarmos com o nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. E hoje vamos falar sobre a lei antidesmatamento da União Europeia, que pode ter um grande impacto no agro brasileiro. Tudo bem, Leandro? Então, Thaís, algumas movimentações interessantes aí nos últimos dias, aí, uma semana para cá, um pouco mais, sobre a EUDR, a lei antidesmatamento aí da União Europeia, que, digamos assim, tem uma implicância direta aí com o agro brasileiro. Essa lei chamada antidesmatamento aí, que foi, digamos, imposta pela União Europeia aí para todo mundo, inclusive para os países que integram a própria União Europeia, os países agrícolas que integram a União Europeia, mas que tem um efeito muito importante aí para quem exporta para lá, e o Brasil é simplesmente o maior exportador agro para a União Europeia. O Brasil exporta aí praticamente 24 bilhões de dólares aí por ano, foi mais ou menos o ano passado, um pouco acima de 23 bilhões, e era para entrar em vigor no final do ano passado, no dia 31 de dezembro, essa lei aí que digamos assim, que dificulta um pouco mais as exportações para os europeus aí, que exige rastreabilidade de alguns produtos, enfim, digamos assim, é uma série de itens aí que dificultam, que tornam mais restritiva as exportações do agro para a União Europeia, para evitar que esses produtos agrícolas sejam produzidos em regiões que tenham sofrido desmatamento. Pois enfim, nos últimos dias aí saiu uma lista aí da União Europeia aí, classificando de alto risco, em médio risco e baixo risco aí de quem exporta para lá. O Brasil escapou aí dos primeiros, digamos assim, do alto risco, que foram só 4 países. A Rússia, que está de mal lá com a União Europeia, claro, pela invasão da Ucrânia, a Belarus, a Belarus, que é a antiga Bielorrússia, né, que é aliada da Rússia, Mianmar, que teve um golpe de Estado, a União Europeia está, digamos assim, sem uma série de sanções, e a Coreia do Norte, né, que é um país fechado, que tem toda aquela questão. O Brasil ficou com um médio risco aí, ou seja, ele vai ter, digamos assim, um rol aí de exigências um pouco mais leve que esses 4 países que eu mencionei, mas mais duro, mais restritivo do que os demais, né? E entre os demais estão países como os Estados Unidos, por exemplo, que é também um grande exportador para a União Europeia, ainda que esteja bem atrás do Brasil, né? E houve algumas reações assim no Brasil, sobretudo o pessoal do café, do Secafé lá, que é o Conselho dos Exportadores de Café, porque o Brasil foi classificado como médio risco, ou seja, vai ter um controle maior, enquanto países que são concorrentes do Brasil, como o Vietnã, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, e o Vietnã é o segundo. E o Vietnã vai ter algumas facilitações para exportar café para a União Europeia. Lembrando que o café é o produto agrícola que o Brasil mais exporta para a União Europeia. É disparado, assim, tá bem à frente, assim, depois vem todo o soja, o complexo soja, não apenas soja, mas subprodutos da soja e por aí vai, até tabaco, celulose e tal. Mas o café é um produto muito importante, o Brasil é o maior fornecedor da União Europeia, é o maior produto, como eu disse, é o maior produto que o Brasil exporta para eles. E o pessoal do café reclamou bastante disso, porque foi classificado o Brasil como médio risco, vai ter uma inspeção muito mais rigorosa do que o Vietnã. Mas dentro disso tudo me marcou assim um manifesto lá na própria União Europeia de 11 países da União Europeia, 11 países que têm agricultura lá, encabeçado pela Áustria e por Luxemburgo, e aí também tem outros países como Itália, Bulgária, República Tcheca, Portugal, considerando essa lei de desmatamento da União Europeia muito rigorosa. Entende que isso vai prejudicar o comércio agrícola e também agrícola de comida, enfim, mas também de produtos florestais dentro da própria União Europeia.
eles se manifestaram pedindo que fosse, digamos, estendido mais esse prazo. Lembrando que esse prazo que era lá para o dia 30, 31 de dezembro de 24, ficou para o último dia útil do ano, agora 25, para grandes exportadoras lá para a União Europeia, e meados do ano que vem, meados de 26, junho, portanto, daqui um pouco mais um ano e um mês aí para médios exportadores. Mas esses países da União Europeia, aí, 11 países assinaram até um manifesto em que eles lembram, assim, eu peguei um detalhe aqui, as exigências impostas aos agricultores e silvicultores continuam sendo altas, se não impossíveis. Implementados, eles são desproporcionais ao objetivo do regulamento, ou seja, os próprios europeus, dentro da própria União Europeia, assim, eles estão considerando assim, de uma dificuldade muito grande para atender às normas da União Europeia. Ou seja, isso, e dentro de tudo isso que a gente está falando, há situações assim ainda em discussão. O Brasil está participando digamos assim, de encontros, de discussões, para aliviar um pouco essa questão que pode prejudicar e encarecer muito a exportação brasileira de produtos agrícolas do Brasil para a União Europeia. Lembrando que lá no finalzinho do ano passado se assinou o acordo União Europeia, Mercosul, algo que se discutiu há muito tempo, vem em discussão há muito tempo e foi assinado. Esse acordo, ele está assinado, ele só tem que ser implementado agora durante esse ano aí, tem uma série de normas aí. Ou seja, de um lado a União Europeia está buscando junto ao Brasil facilitações, assim, via esse acordo bilateral aí para o Brasil exportar para a União Europeia, e ao mesmo tempo está dificultando por essa questão aí da lei antidesmatamento. Enfim, esse é um assunto que sempre vale a gente trazer aqui, porque envolve aí o segundo maior cliente do agro brasileiro, só está atrás da China, e o maior fornecedor agrícola da União Europeia, que é o Brasil. A gente vai acompanhar aí no restante do ano aí, a gente está aí já chegando na metade do ano, aonde que vai parar essa questão, Thaís? Até a semana que vem. Obrigada, Leandro. Até a semana que vem. O Agrocultura RS fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações. Até lá.